Complexo Jorge Lacerda, da Tractebel, uma das maiores empresas do sul de Santa Catarina, gera energia a partir do carvão mineral. Mensalmente, cerca de 200 mil toneladas do tipo CE 4500 são ali consumidas. A matéria-prima, produzida por 10 fornecedores da região carbonífera do estado, origina-se de lavras diferentes e tem características fisioquímicas distintas. A adaptação dos equipamentos à diversidade do carvão recebido, evidenciada pelo ajuste da temperatura de fusão das cinzas, teve como consequência uma indisponibilidade de 750 horas de operação nas unidades 5 e 6 da unidade B do complexo. Isso gerou um custo de R$ 9.250.000. Em dezembro de 2006, tivemos a ocorrência de formação de um grande bloco de cinzas fundidas no interior da fornalha da caldeira 6. Essa ocorrência levou à indisponibilidade da planta durante 30 dias, sendo necessário inclusive o uso de explosivos para a remoção do bloco. Esse fato levou-nos à importância do fato da correta caracterização do ponto de fusão das cinzas no interior da fornalha. De posse desse resultado, podemos implementar ações de controle tanto operacionais ou a troca de equipamentos, visando evitar ocorrências como essa. A variação na qualidade do carvão afeta diretamente os equipamentos, principalmente pela fusão de cinzas no primeiro passo da caldeira. O acúmulo de cinzas dentro da caldeira, ele traz como principal impacto a indisponibilidade do equipamento. Por quê? A cinza ela vai se acumulando principalmente no primeiro passo. E quando ocorre o desprendimento dos blocos de cinza, esses blocos caem diretamente sobre a parede d'água, ocasionando o rompimento da tubulação. Esse rompimento acarreta a indisponibilidade do equipamento, porque ele tem que ser retirado de operação para que se faça a manutenção. Como o banco de dados sobre a composição química das cinzas é insuficiente, uma vez que não foram realizadas pesquisas sobre o tema no Brasil, foi necessário um estudo aprofundado das características do carvão que pudessem estar ocasionando a formação de cinzas fundidas e, consequentemente, a indisponibilidade forçada das unidades. A partir da definição e da validação da metodologia, o principal resultado foi a elaboração de um banco de dados disponibilizado para a Tractebel, onde a Tractebel pode utilizar esse banco de dados para fazer ações preventivas e corretivas do processo. Para identificar as fases relacionadas com a composição química do carvão e as temperaturas de fusibilidade das cinzas, foram utilizadas 150 amostras. A escolha do material foi realizada segundo a metodologia de quarteamento, para que fossem selecionadas amostras representativas. Em seguida, foram moídas para a obtenção de uma granulometria uniforme, próxima a 200 mesh Tyler. Após as amostras serem recepcionadas no centro tecnológico, elas passam por um processo de moagem para reduzir a granulometria e posteriormente são queimadas no forno mufla, para assim termos as cinzas de carvão. E essas cinzas elas são repartidas em 3 partes, uma enviada para o laboratório de São Paulo, uma outra parte enviada para a prestação de serviço e a última parte fica conosco para fazer as análises espectrais. Convertidas em cinzas por meio de combustão a 850 graus centígrados, com isoterma de 4 horas em forno do tipo mufla, as amostras foram caracterizadas quimicamente através de 3 técnicas: espectrofotometria de absorção atômica, espectrofotometria, espectroquant e raios-x. Este é o espectrofotômetro de absorção atômica, é utilizado para análise de metais. Nesse projeto foi utilizado para análise de ferro e alumínio, cálcio e magnésio, sódio e potássio, o qual foi constatado a presença desses metais nas amostras. Para a realização das análises, foram pesados 300 gramas de amostra, no frasco de um bloco digestor para micro-ondas, e adicionados 2 ml de ácido fluorídrico, 3 ml de ácido nítrico e 2 ml de ácido clorídrico concentrados. O frasco foi colocado no micro-ondas por 4 minutos. A solução digerida foi filtrada e avolumada para 250 ml. Em seguida, foram pesquisados os seguintes óxidos:
silício, alumínio, ferro, cálcio, potássio, enxofre, sódio, titânio e magnésio, sendo os resultados expressos em porcentagem do óxido presente na cinza obtida. Nessa etapa do projeto, foi aplicado um planejamento estatístico com o objetivo de correlacionar matematicamente a composição química da cinza, determinada em experimentos anteriores em laboratório, de tal maneira a prever qual a temperatura de deformação, esfera, semisfera e também de fusão, baseada então na composição química da cinza. Nesse sentido, foi utilizado o software Estatística 10 e aplicado o método Quasi-Newton para realizar uma análise de regressão linear e não linear, baseados então nos fatores composição química, utilizando 9 concentrações de óxido e também alguns grupos que representam a concentração de óxidos ácidos básicos, relação dolomita R250, que conseguiriam então explicar qual é as 4 temperaturas estudadas em função desses parâmetros medidos experimentalmente. Após determinar a composição da cinza, buscou-se estabelecer uma correlação entre a composição dos óxidos da cinza e sua temperatura de fusão. Para essa análise foi utilizado o modelo de regressão linear e também o modelo de regressão não linear. Para verificar qual o melhor ajuste entre os dois modelos, foi utilizado o coeficiente de variância e também a análise de variância ANOVA. Foram analisados 5 casos, onde foram consideradas diferentes variáveis independentes para compor a equação utilizada nas análises de regressão. Para realizar esse trabalho foi aplicado o software Estatística 10, que apresenta-se como uma ferramenta extremamente útil para buscar relação entre vários pontos, nesse caso 150 dados que tínhamos obtido experimentalmente, de tal maneira obter então os parâmetros significativos da equação. Para verificar qual parâmetro realmente era significativo, analisou-se o valor de P, sendo que os parâmetros que apresentavam um grau de significância de 95% ou acima desse valor eram considerados então significativos para o modelo. A partir dos resultados obtidos, é possível observar que a aplicação da técnica de regressão linear e não linear multivariada apresenta-se como uma metodologia adequada para correlacionar a temperatura de fusão da cinza, obtida na queima do carvão, com as suas características relacionadas à composição química. Os resultados obtidos com o modelo não linear demonstram que este se adapta melhor aos dados experimentais em relação ao modelo linear. Outros estudos estão sendo finalizados e realizados de forma a inserir outros parâmetros significativos na equação e melhorar o coeficiente de ajuste. O grande ganho para os cursos da área de Química é a participação dos alunos em projetos dessa natureza, onde ocorre a aproximação do setor produtivo com a universidade. O principal benefício desse projeto de pesquisa e desenvolvimento é trazer o conhecimento da correlação entre a composição química das cinzas do carvão e sua temperatura de fusão. Com esse conhecimento, nós poderemos prever se o carvão consumido em nossa caldeira tem ou não a tendência de fundir na temperatura que o equipamento se encontra. Com isso, nós reduziremos o índice de indisponibilidade do equipamento para esse problema. Esses projetos de pesquisa e desenvolvimento que a empresa tem desenvolvido são muito importantes, principalmente no desenvolvimento de novos conhecimentos. Para isso é fundamental a presença da universidade e não tem sido diferente nesse projeto de fusibilidade das cinzas, porque nós aproveitamos a experiência de nossa equipe, de nossos técnicos, junto com a experiência de técnicos da universidade, adquirindo conhecimentos que nós não temos e fazer esse intercâmbio de conhecimentos tanto da empresa para a universidade, quanto da universidade para a empresa. A Unisul tem um compromisso com a pesquisa e com a inovação. Pesquisa que forma o acadêmico para aprender a empreender, pesquisa para responder às demandas sociais, pesquisa para criar, consolidar e ampliar grupos e núcleos, compartilhando soluções e tecnologias e que, sobretudo, estabeleça redes de parcerias entre universidade, o setor produtivo, o governo, gerando inovação a partir da incorporação de pesquisadores aos centros produtivos da sociedade.